Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um tema muito polêmico que muitas pessoas procuram, que é sobre dieta cetogênica e câncer, tá? Tem muitas coisas aí pela internet que é milagroso, será que é milagroso mesmo? Será que é tudo mentira? Se tem algum fundo de verdade, tá? Então se vocês quiserem saber um pouquinho mais, é só continuar no vídeo após a introdução. Então, pessoal, estou de volta aqui e antes de mais nada, eu queria que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Aqui embaixo no botãozinho se inscrever e depois do lado no sininho aqui para ativar as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, vocês vão receber a notificação, tá? E também queria que vocês não se esqueçam de comentar no vídeo, que é muito importante. Cada vez que vocês comentam, curtem o vídeo, ele fica aparecendo para mais e mais pessoas e aí nas sugestões, né, embaixo dos outros vídeos, e aí elas vão ficar sabendo sobre tudo que eu falo, né, essas informações legais que eu trago para vocês, então precisa de comentários e movimentação, tá? Então é isso, vamos falar um pouquinho hoje sobre dieta cetogênica e câncer. Isso é um tema polêmico, tem muita gente que acha que é absurdo, tem muita gente que critica e tem muita gente que acredita, né? Então, primeiramente, o que é dieta cetogênica? Bom, dieta cetogênica, a nossa dieta, né, normalmente, ela é baseada em carboidratos. A dieta padrão, ela é mais ou menos em torno de 60% de carboidratos, tá? E o restante proteína e gordura. Só que o que acontece? Quando a gente ingere carboidratos, os carboidratos se transformam em glicose no sangue. Então, essa glicose no sangue aumenta a insulina e aí você fica utilizando essa glicose como fonte de energia, tá? No jejum, quando você não está comendo, o que acontece? A sua glicose baixa, ela nunca zera. Isso é um conceito errado também. Nosso organismo ele tem formas de produzir glicose, tá? A partir de armazenamento e a partir de outras fontes, como até a própria gordura e as proteínas podem se transformar em glicose também, tá? Mas no jejum, a gente utiliza outras fontes de energia, principalmente também derivadas da gordura, que são os corpos cetônicos, tá? Esses corpos cetônicos, que a gente chama, são estruturas que elas entram como fonte de energia nos músculos, no cérebro, em alguns órgãos e são produzidas pelo corpo no estado de jejum, ou seja, no estado onde você não tem uma fonte de glicose, uma fonte de carboidrato sendo ingerida, tá? Então, por isso que a gente chama de dieta, porque a gente chama de cetogênica, porque você produz corpos cetônicos. E como é que é essa dieta, como que na dieta, você comendo, vai simular o jejum? Lembra que eu falei que quando a gente come mais carboidratos e eles se transformam em glicose? E quando a gente está em jejum, a gente não tem a glicose e o corpo produz os corpos cetônicos? Então, se a gente comer, mas comer uma quantidade mínima de carboidratos, a gente não vai estar ingerindo glicose. Então vai ser como se a gente estivesse em jejum. O nosso corpo vai ter que produzir energia a partir dos corpos cetônicos, que vão ser derivados das outras fontes de alimento. Se a gente não vai comer carboidrato, a nossa alimentação vai ter que ser baseada em quê? Em proteína e em gordura. Então, se a gente retirar o carboidrato da nossa alimentação e comer basicamente só proteína e só gordura, a gente vai ter que transformar essa proteína e gordura em energia. De que forma? Produzindo os corpos cetônicos que vão fornecer energia para o corpo. Daí que se chama dieta cetogênica, porque ela produz esses corpos cetônicos. Muito bem, e o que isso tem a ver com o câncer? Bom, lá na década de 40, se eu não me engano, 40, 50, um pesquisador chamado Otto Warburg, com W, a gente pode depois colocar o nome dele aqui para vocês. Ele descobriu um princípio que rege praticamente todos os cânceres, que é o seguinte: praticamente todos os cânceres, eles utilizam quase que exclusivamente a glicose como fonte de energia. Eles consomem muita mais glicose do que as outras células do corpo normais. Até por isso que quando porque a gente come, às vezes está com câncer, come, continua emagrecendo, porque o tumor está consumindo aquela glicose, tá?
Então, a ideia seria o seguinte, se você ingerir uma dieta cetogênica, ou seja, com pouco carboidrato, que vai gerar pouca glicose, você não vai estar dando glicose para o tumor, certo? Já o nosso organismo também vai ter pouca glicose, só que as nossas células saudáveis, elas têm a capacidade de consumir energia de outras formas que não a glicose, como os corpos cetônicos que eu falei. Então, já o tumor não, o tumor é uma célula alterada, ele não consegue utilizar os corpos cetônicos, então a única fonte de energia para o tumor você estaria retirando, e as células saudáveis estariam utilizando outras fontes de energia porque elas são flexíveis nesse consumo de energia. Então, na teoria, sim, você fazer uma dieta cetogênica, você estaria matando o tumor de fome, né? Só que, na prática, as coisas não são tão bem assim definidas, né? Ou seja, como se fala na medicina, nada é 100%, nada é certeza. Existem, às vezes, dentro do tumor, ele pode utilizar os aminoácidos derivados da proteína, numa dieta cetogênica vai ter bastante proteína, como fonte de energia também. Até mesmo transformando esse aminoácido, essa proteína, em glicose. Então, as coisas não são tão bem definidas, assim, tão certas. Tirou a glicose da alimentação, o tumor vai morrer. Então, às vezes, ele tem essa inteligência de desviar isso, tá? Então, é uma teoria muito legal, que eu até gosto, acho interessante, mas nem sempre assim é a certeza. Em relação à alimentação, também tem muita coisa, não é só tirar o carboidrato e fazer uma dieta cetogênica, e só isso não vai tratar. Em relação à alimentação, a gente tem muita coisa que pode influenciar no tumor. Tem a questão da microbiota intestinal, que são como as bactérias do intestino interferem no nosso organismo e nos tumores. Isso também já tem bastante comprovação científica, inclusive que pode influenciar na resposta ao tratamento do câncer, a quimioterapia que você está fazendo. Então, tem isso também. Tem os compostos, né, bioativos, derivados das plantas e tudo que a gente consome, também podem influenciar no tratamento, podem influenciar na prevenção. Então, é muito mais do que apenas fazer uma dieta simples e tirar um elemento simples. A gente tem que se preocupar com a nossa alimentação como um todo e pensar em estratégias nutricionais, sempre baseados em estudos. Tem alguns exemplos muito interessantes. Por que se fala tanto sobre dieta cetogênica? A dieta cetogênica também não é assim um bicho de 7 cabeças, no sentido de ser abominada pela medicina. A dieta cetogênica, ela foi descoberta, né, um pouco antes dessa década de 40, mais lá no início, como um tratamento para epilepsia, para convulsão infantil. As crianças que tinham convulsões refratárias, né, várias convulsões, e naquela época não tinha medicamento, foi descoberto, quase que sem querer, que a dieta cetogênica controlava as convulsões. Então, a dieta cetogênica, ela, de alguma forma, ela consegue controlar as convulsões, consegue controlar essa atividade cerebral. E então ela não é uma coisa absurda. Até hoje em dia ela é utilizada em alguns grandes centros para tratar essas convulsões. E aí, algumas pessoas com tumores no cérebro começaram a tentar fazer dieta cetogênica e tem alguns casos, ou seja, são casos individuais. Pode funcionar numa pessoa, pode não funcionar em outra. Mas tem alguns relatos de casos ao longo da história de tumores cerebrais que conseguiram ser controlados com a dieta cetogênica. Mas a gente vê que a dieta cetogênica já funciona no cérebro para outras coisas. Então, talvez o tecido do cérebro seja mais responsivo a uma dieta cetogênica do que outros tecidos no organismo. Então, é uma dieta que tem um fundo de verdade, mas precisa ser testada de uma forma maior. Alguns estudos já foram feitos com dieta cetogênica e outros ainda estão em andamento. Primeiro, de segurança. Parece que a dieta cetogênica ela é segura de ser feita quando feita sob controle, acompanhamento de nutricionista. Porque é muito fácil, numa dieta cetogênica, você consumir pouca caloria. Porque se você consumir muita gordura e muita proteína, você fica cheio, saciado muito logo. E você fica sem fome também durante muito tempo. Então você vai tem muito risco de acabar desnutrindo, mesmo consumindo uma dieta cetogênica. E num paciente com câncer, ele não pode desnutrir de jeito nenhum.
Então, para tentar uma dieta cetogênica, tem que ser feita com acompanhamento do nutricionista, tá? E tem que ver a fase do câncer que a pessoa está. E de qualquer forma, a gente tem que esperar os estudos saírem para ver a eficácia, o resultado dessa estratégia de tratamento com uma dieta cetogênica. E também não é só, a gente tem que pensar que o tumor tem essas vias que desviam, né, que passam por cima dessa questão de diminuir a glicose. Então, o certo seria fazer uma dieta cetogênica combinada com tratamento quimioterápico e com outros tratamentos que hoje em dia são alternativos, mas que podem ser feitos, ou seja, resumindo, a gente tem que aguardar estudos para comprovar. Não colocaria a dieta cetogênica como um tratamento que deve ser abandonado, mas que deve ser estudado. Ele não deve ser utilizado ainda na prática. Entenderam a diferença? A gente tem que estudar mais. É um tratamento que vale a pena ser estudado, mas que ainda não pode ser utilizado em ampla escala por todo mundo por conta dos riscos e de a gente não saber exatamente os benefícios. Então é isso sobre dieta cetogênica, tá? Tomem cuidado se vocês virem algum vídeo falando que dieta cetogênica cura o câncer, tá? Porque é tudo teoria, não temos estudos comprovando ainda, a gente tem que basear tudo na ciência, o que a gente tem de científico, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seus comentários embaixo, tá? Perguntas, questionamentos. Se você discordar também de alguma coisa, pode botar embaixo que a gente vai conversando. E se tiver alguma sugestão de outros temas também, pode colocar aí que eu vou anotando e a gente vai fazendo novos vídeos para o canal, tá bom? Então, é isso.